Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus adentre nossas almas, nossos corações, renove-nos, transforme-nos, fortaleça-nos, para que possamos empreender nossa jornada. Todos nós temos nossas missões. No dia da doutrina consoladora dos Espíritos, ninguém vem aqui de férias, nós vemos aqui para cumprir missões, visando o progresso, a renovação, a transformação. Afinal de contas, somos filhos de Deus e Ele deseja nossa felicidade. Não nos impõe nada, ao contrário, nos convida, porque a felicidade está ao alcance de todos. Mas a felicidade é uma conquista do espírito. É preciso que mereçamos, que nos transformemos, façamos esforços. A doutrina consoladora dos espíritos nos mostra o caminho. As reflexões e os estudos dessa obra extraordinária nos convidam a pensar, a transformar-nos. Temos exemplos. É uma obra recheada de importantes exemplos das nossas ações, as consequências delas, né? A Vida no Mundo Espiritual é essa obra maravilhosa, psicografada por nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, são 13 obras. Estamos estudando a número 7, Entre a Terra e o Céu. Então, é uma obra muito interessante que busca exatamente aquilatar, ou nos mostrar, que nossos atos, que nós praticamos, eles repercutem, quer seja no hoje, quer seja no amanhã, no plano da Terra, mas também no plano espiritual, ou seja, entre a Terra e o céu. E muitas das angústias que vivenciamos hoje são fruto de questões do passado, né? E essa doutrina consoladora dos espíritos, ela nos traz esse acervo maravilhoso de informações, visando o despertar da alma humana, né, para o nosso caminho, para a nossa destinação. Lembremos que a doutrina espírita, ela não se acha exclusividade, melhor do que ninguém, ao contrário, a posição da doutrina espírita é que todas as religiões são caminhos que nos levarão a Deus, né? Não se rotula melhor do que ninguém, alguns dizem que fora da igreja A, B ou C não há salvação, outros nos trazem dogmas, outros afirmam que precisam fazer grandes sacrifícios, autoflagelação, e etc. A doutrina espírita não tem nada disso, não nos estimula nada disso, apenas a renovação, apenas o amor. Gosto muito da expressão de Chico, que diz o seguinte: olha, Jesus não pedia que fizéssemos grandes sacrifícios, nem que escalássemos o Everest ou coisa do gênero, apenas nos pedimos uma coisa: que amássemos uns aos outros. Então, o caminho é o amor, e a doutrina espírita, que nada mais é do que a doutrina revivida, de que o evangelho redivivo de Jesus, na sua pureza excelsa, né? É um convite à renovação, à transformação, não é? É um convite à transformação, porque nos diz o seguinte, que se vivenciarmos o evangelho de Jesus, sim, Jesus dizia que a gente colhe o que planta, se praticarmos o bem. Certamente colheremos o bem, sem dogmas, sem fazer medo a ninguém, de céu, de inferno, nada disso. Pois Jesus que a gente colhe o que planta, e isso que é importante. Respeitamos o pensamento das outras religiões, mas a doutrina espírita é exatamente isso. É simples, não nos obriga a nada, não nos reclama de nada, nos convida a mudar, a transformar. Isso sim, nos mostra o caminho, sem nos violentar em absolutamente nada. Nessa obra em especial, nos traz uma informação muito interessante lá no primeiro capítulo. Uma família cheia de angústias, cheia de conflitos, cheia de sofrimentos, de dores, etc. A família de Amar e Zumira, que passa de muitas angústias, né? O filho do primeiro casamento de Amar, que foi casado com Odila, que faleceu. O Júlio desencarna na praia, afogado aos 9 anos, cria um enorme sofrimento à família. A Zumira, a segunda esposa, se sente culpada por não ter tido cuidado devido. E Evelina, a filha do primeiro casamento, de 15 anos, faz uma prece de coração angustiado a Deus, solicitando ajuda, assistência, apoio para vencer aquelas dificuldades. E como o objetivo desta obra é mostrar que as nossas questões, as nossas angústias, nossas dores, nem sempre são oriundas do presente, no caso, essa obra nos mostrou que dessa prece feita cheia de amor dessa menina, dessa adolescente, ao plano espiritual, vem então o ministro do Ministério do Auxílio Nosso Lar, o ministro Clarencio, aquele mesmo que acolheu André Luiz, lá no primeiro livro, Nosso Lar, né? Na companhia de André Luiz e também de Hilário, que buscar subsídios para escrever essa obra extraordinária, porque no mundo espiritual sublime nada é improvisado, tudo tem planejamento. Essa obra foi
pensada pela espiritualidade maior para ser exatamente esse testemunho de que nossas ações têm repercussões. Vem. E verificado que a angústia daquela família tem conexões com o passado, que as angústias do hoje dessa família, fruto vem lá do passado, de fatos pregressos acontecidos ainda na Guerra do Paraguai, né? Que as questões e outros atores que tiveram relações com a família, notadamente com Amaro, notadamente com Zumira, notadamente com Júlio, que é o menino que desencarnou, todo esse cabedal de espíritos ligado a essa família, que tinham questões que não foram ainda trabalhadas, foram todos assistidos. No decurso dos capítulos, vimos tudo isso. Com todo o amor que Deus assiste o homem pelo homem, nos diz André Luiz. Feito todo esse trabalho, mas o problema originário, que era a angústia, a dor, os sofrimentos, as atritos da cadeia de Amaro, persistem. Fiz ser equacionado. Mas primeiro, para ser equacionado, precisa resolver todos aqueles bastidores do que decorreu esse problema, para depois ser tratado, finalmente, a questão do conflito. E em que, na verdade, boa parte desse conflito acontece? Odila, a primeira esposa de Amaro, não se conforma em hipótese alguma de Amaro, que quando ela desencarnou deixou 2 filhinhos, deixou Júlio pequenininho e deixou a menina Evelina, que precisou se casar porque precisava ajudar a criar os filhos. Ela não se conformou em hipótese alguma, fulminada pelo ciúme doentio, pelo apego, né? Não aceitou de jeito nenhum o casamento de Amário com Zumira e tentou de todas as formas aniquilá-lo num processo obsessivo cruel, brutal, de vampirização, de subjugação total, que o objetivo dela era levar à morte, terá efetivamente Zumira do caminho, como se ela fosse a dona do lar terreno, e a gente sabe que não é, né? Desencarnou, essa missão termina aqui e continua no outro plano. Mas essa questão era tão dramática que ela não conseguia enxergar que essa atitude infeliz dela estava prejudicando sobremaneira Amaro, os próprios filhos, que ela não conseguia enxergar diante do ódio que alimentava seu coração e do ciúme doentio. Bom, no capítulo passado, depois de todo esse trabalho de assistência a todos os atores, desde a Guerra do Paraguai, que tem a ligação com eles, notadamente com Amaro, com Zumira, com Júlio, né? Foram, então, solicitado pelo ministro Clarencio uma forma de ajuda a Zumira, melhor, ajuda a Zumira, mas por tabela, primeiro que fosse ajudado a Odila, porque ela era a causadora de todo o problema. E, na verdade, ele, Clarencio, mesmo sendo ministro consular, disse que não tinha ele ainda a capacidade, não obstante ajudar os outros, mas de trabalhar o coração de Odila cheio de ódio. Olha, eu não atingi ainda o divino amor fraternal, que é essa capacidade que tem os espíritos, já conseguiram se trabalhar, de tocar a alma humana, de ir lá no âmago, no espírito, no coração, e tocar, e renovar, e transformar. Eu não, segundo ele, eu não tenho ainda essa capacidade. Com muita humildade, ele disse isso, não obstante, diga-se de passagem, ser o ministro do auxílio da colônia nosso lar. Veja que não é uma tarefa muito simples, precisa de muita grandeza d'alma para atingir um posto como o dele, né? Mas isso, olha, para esse tipo de trabalho eu não estou ainda qualificado. Eu consigo trabalhar, fazer uma regressão de memória, eu consigo tocar na parte da externalidade e etc. Mas essa questão de tocar a alma eu não atingi ainda esse patamar. E então procuram um espírito de grande envergadura espiritual, a irmã Clara, que foram visitar ela na sua residência sublime, no mundo espiritual elevado, né? Onde estava ela desenvolvendo uma palestra muito interessante a respeito da voz, da utilidade da voz, da importância e da adequada utilização da voz como instrumento de verbalização ou de comunicação do espírito. E André Luiz fez questão de transmitir no capítulo passado, 22, exatamente o conteúdo da fala dela, de grande importância para nós, em termos de instrução, como devemos utilizar a voz, como devemos evitar os momentos de angústias, de cólera, etc., e as consequências deles todos. Porque exatamente é o instrumental que Irmã Clara utiliza para tocar as almas das criaturas, né? Então, ela fez questão de nos mostrar os conteúdos e a importância disso tudo. E, ao final do capítulo passado, depois das explicações de conteúdos maravilhosos, em que fora particularizada a irmã Clara, a dificuldade e as angústias e a situação difícil de Odila, ela fora convidada e se dispôs, então, a ajudar, a contribuir na recuperação e na transformação e na renovação de Odila. É isso, o capítulo passado é exatamente isso. Então, no final do capítulo passado, se dirigem desde a residência resplandecente de Irmã Clara até a casa de Amaro, a Irmã Clara, o ministro Clarencio, André Luiz
e exatamente o irmão Hilário, para, afinal de contas, começar o trabalho de assistência. Odila, volto a dizer, para o equilíbrio da família de Amaro, Zumira e a menina Evelina, é fundamental, fundamental o equilíbrio de Odila. Ela é peça central porque ela é a fonte do desequilíbrio dessa família. Ponto. E aí começamos o capítulo 23, chamado Apelo Maternal, usando exatamente a grandeza, a sublimidade do amor divino fraternal de que é portador a irmã Clara, que é portador a irmã Clara, portadora a irmã Clara. Diz então André Luiz no capítulo 23, a paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zulmira, atormentada por Odila, que a subjugava, né? E vampirizava, sabendo a história toda, que realmente lhe vampirizava as forças, deixando ela absolutamente sem energia, sem força, jazia no leito, coitada, apática e desolada, sem energia alguma, coitada, prostrada, né? Como uma estátua viva, disse ele. Angústia e medo, angústia, estátua viva de angústia e medo, porque, entenda, o processo obsessivo de vampirização é tão dramático, é uma angústia profunda em função das energias deletérias e do ódio que ela recebia diretamente de Odila. E o medo, porque nos diz Jean de Luz em passagens anteriores que a pessoa que é vampirizada num estágio que ela se encontra consegue sentir e ouvir todo o ódio da pessoa, do espírito que está obsidiando. Tudo chega na mente da criatura. Então é um tormento sem fim. Não tem nenhum momento de repouso, porque durante o dia ela recebe isso. À noite, quando desencarna, ela persegue o espírito da outra que não dá nenhuma paz. Então é uma loucura. Você vai morrendo aos poucos, porque na verdade você vai definhando pelo tormento, pela angústia, não consegue se alimentar, não consegue ter paz. É uma angústia terrível, né? Muito bem. Lá fora. Mais magra, disse André Luiz, se referindo a Zumira, né? Em função dessa angústia, não conseguia se alimentar, abatida, né? Mais magra e abatida. Recebia comovedoramente a própria exaustão. O cansaço, você não consegue dormir, não consegue se alimentar, não consegue ter paz, isso não é brincadeira, né? Mente doente, corpo doente, isso é fato isso aí, né? Mente sã, corpo são? Muito bem. Como a mente dela estava doente, em função do processo dramático de obsessão, e mais o complexo de culpa dela, que é o ponto de interseção para chamar o processo de obsessão, que é o ponto de conexão entre Odila e ela, né? Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o ministro Clarencio, solicitou que nos mantivéssemos para pequena distância, para, afinal de contas, ela começar, então, a preparação do trabalho junto a Odila, né? E a beirante de Odila, né? Que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, e é muito simples entender porque nem Zulmira e muito menos Odila percebiam André Luiz, Hilário, o ministro Clarence, e muito menos a irmã Clara, porque a diferença vibracional é imensa. As criaturas menos elevadas não conseguem ascender, não conseguem ter sintonia, portanto, não enxergam. As criaturas só enxergam os outros quando estão no mesmo patamar vibratório. Do contrário, não conseguem enxergar. Estão no patamar bem abaixo. Então, eu não percebi a presença, nem Zumir e muito menos Odila, a presença deles quatro, de jeito nenhum. Não é? Muito bem. Não percebi a presença. Ela, a irmã Clara, alongou os braços em prece. Ela fez uma grande rogativa. Gente, é importante entender, porque todo trabalho espiritual, em nome de Deus e Jesus, precede uma prece. Você prestou atenção nisso? Prestar atenção nisso? Tudo, tudo. Porque cria-se as condições. Na hora que a gente entra em prece, entra em conexão com os seres celestiais, com os emissários de Deus. E ao entrar em conexão, a gente roga a presença deles. Portanto, é fácil verificar que sempre depois de uma prece vem a resposta dos céus. Jorram flores, jorram luzes, etc. É a resposta, é a conexão criada. Eu busco a conexão com o alto, pedindo ajuda para o trabalho se realizar. E irmã Clara, não obstante a sua grandeza, também recorre a esse mesmo expediente, é natural. Quanto mais elevado, mais esse contato com as respondências espirituais mais elevadas. E a resposta também é muito mais extraordinária. Nós vamos ver isso agora na prece realizada por irmã Clara, né? Sobre forte emoção, disse, depois da na prece, né? Sobre forte emoção, diz André Luiz, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou. O senhor André Luiz disse que nunca tinha visto nada parecido. E se vocês se lembram, lá no livro Os Mensageiros, é, tem uma parte muito interessante da prece, eu queria me lembrar agora o nome da prece de. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Uma prece de um espírito iluminado que fez lá em favor das criaturas infelizes, lá na Mansão Paz.
Ismália, a prece de Ismália foi algo extraordinário. Com luz, ele narra tudo lá no livro, quem quiser, vale a pena dar uma olhada lá no livro Mensageiros, que é extraordinário ver o efeito da prece lá. É uma das coisas mais belas que eu já vi em termos de repercussão de prece. Bom, então, Adelo já tinha visto aquilo, mas essa então, da prece da irmã Clara, foi ainda mais extraordinária. Segundo Adelo, nunca tinha visto nada semelhante. Sob forte emoção, disse ele, acompanhei o famoso quadro, que se jogou Divino ao Nosso Olhar, de Sandra Luiz. Gradativamente, ou seja, na hora que ela estava verbalizando a prece, começou a acontecer a transformação extraordinária. Olha, gradativamente, diz André Luiz, o recinto foi invadido num vasto círculo de luz. Não foi uma luzinha aqui, não, um vasto círculo. Um círculo imenso de luzes, né? Na qual se fizera a instrutora, seja irmã Clara, o núcleo dela. Ela, ao meio, centralizando como fosse um grande campo de aura ao redor dela, de luzes extraordinárias, né, disse ele. A sua aura se projetasse como se fosse isso, um núcleo magnífico, como resposta à prece sublime que ela fez aos seres celestiais, né? Assemelhava-se, Sandra Luiz, nossa amiga, a uma estrela repentinamente trazida à Terra, com dois braços estendidos sob forma de asas, ela de braços estendidos, rogando aos céus, e as luzes em círculo dela de forma extraordinária, né? Disse ela, como fosse no braço estendido, como se fosse presta a desferir um excelso voo aos sublimes, aos mundos celestiais, disse ele. Cercava-se a irmã de enorme halo, como se fosse, como falei, a aura, a halo de dourado esplendor. E veja que é interessante que ele fala que ela estava cercada de luzes de múltiplas cores. Olha o que ele fala aqui, ó. Cercava de halo dourado esplendor, como se ouro eterizado, ou seja, etéreo, sem ser um ouro em pedra, não, um eterizado, né? Iluminescente, que moldurava-se a forma leve e sublime dos reverberos, dos brilhos decorrendo daquele lugar, daquela esfera de luz, desta natureza, passaram do ouro a irradiar tonalidades diferentes, em círculo fechado entre si mesmo, caminhando os reflexos do ouro ao opala, róseo vivo, era muito colorido, né? Do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro à violeta suave, que se transfundia em outras cores, em outros aspectos, que me escapava a apreciação. Era tão extraordinário o evento que só tinha coisas que eu não consigo nem narrar, de tão belo, a multiplicidade de cores e da claridade extraordinária, como fruto da prece elaborada e feita com grande sentimento de conexão com o alto, feita pela irmã Clara, diz ele. Muito bem. Bom, tive a ideia, diz André Luiz, de que a irmã Clara se convertera no centro do milagroso arco-íris. Era tanta multiplicidade de cores, como se tivesse um arco-íris ao redor dela, pelaquela profusão de cores, né? Cuja existência, olha o que ele diz aqui, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Ou seja, ele desconhecia algo assim. Ele tinha visto preces lindas, com profusão de cores, mas nada daquele, ele nunca tinha visto algo, não sabia que era possível aquela profusão de cores distintas, né? Foi uma curiosidade, coisa que ele nunca vira. Fizera-se a casa de Amaro excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes indefiníveis. Ou seja, não só tinha brilho diferente, mas bálsamos, cheiros. É muito comum verificar as informações da doutrina espírita de que os espíritos elevados, quando se materializam ou quando estão presentes, a irradiação de perfume, de flores, fala aqui, né? Balsamizantes indefiníveis. Ou seja, e aí é uma coisa muito interessante que eu queria já colocar aqui de pronto. Gente, olha a importância do poder da prece, do poder de intercessão. Veja, há uma única prece feita por um adolescente, que ela tinha meta, dito lá no começo da obra, que ela era o espírito mais elevado da família de Amaro, era uma espécie de guardiã da família. A prece realizada pela menina teve o condão não só de assistir uma infinidade de espíritos que estavam em sombras, em angústia, desde a Guerra do Paraguai para cá, que tinham conexão com esse fato, mas mais que isso, trouxeram à casa dela não só um ministro do nosso lar, o ministro Clarence, olha só, um ministro do nosso lar, gente, não é pouca coisa não, e um ser extraordinário como esse aí, com a irmã Clara. Veja só, a bondade de Deus e o poder da intercessão. E muitas pessoas ainda desconsideram fazer uma oração, né? De esclareço que todas elas têm a resposta. E aqui,
a casa dessa menina e a assistência de todo esse grupo de espíritos sofredores, com o ministro do nosso lar e com o espírito de grande envergadura. Vamos ver aqui daqui a pouco quem é a irmã Clara, para a gente ter uma compreensão disso. Veja que coisa extraordinária. O poder da intercessão, o poder do amor. Coisa mais linda, né? Não se deve nunca se descurar das preces, tratar da menor de dormir, diz André Luiz. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Assim, até aí, Odila não tinha a menor compreensão do que estava acontecendo, mas ela estava recebendo as emanações, o magnetismo de Manclara sem ver, mas estava recebendo, ela se acalmou, que era tão angustiada e tal. Está mais branda. Estático, mal consegui dizer, eu fiquei tão surpreendido, André Luiz, mal consegui articular algum monossílabo procurando esclarecimento do instrutor. E eu fico imaginando, dona Celeste, cada um de nós, meu Deus, imagine cada um de nós presenciar um ato dessa magnitude. Deve ser algo tão extraordinário que às vezes eu fico sonhando com a perspectiva de um dia ver algo dessa natureza. Imagine que coisa magnífica. Qual seria a nossa reação diante desse esplendor de luzes? Esplendor de um espírito tão grandioso? Fico imaginando isso, né? Então, ele disse, André pediu informações, e Clarence, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? E Clarence então explicou. Ah, irmã Clara, disse ele, já atingiu o equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas distintas. Olha aí que coisa interessante. Primeira coisa, ele está me dizendo que cada centro de força ele emite uma luz, ponto. Uma luz distinta. Está dizendo aqui, ó, luminosidade distinta. Ponto. Segundo, o equilíbrio do centro de força. O que são centros de força? São os chakras. Centro de força são os chakras do perispírito. Do perispírito. Quando eles estão equilibrados, todos em equilíbrio, emitem essa profusão de cores, porque cada um equilibrado emite esse centro de força. Emite cada uma luz distinta. Né? Que coisa interessante, né? Preciso estar em equilíbrio, porque se na verdade tem algum desequilíbrio, não poderia emitir aquela quantidade imensa de força. E um chakra desequilibrado, ele, na verdade, ele tem o condão de adoecer a parte do corpo correspondente ao corpo físico, correspondente a ele. Se eu tenho uma contusão, um problema grave no meu chakra laríngeo, vai adoecer meu corpo de carne na região laríngea. Esse é fato, né? Ela não. Aí o Carência diz, olha, ela já atingiu, irmã Clara, o total equilíbrio do centro de força que irradia ondulações de luminosas distintas. Em oração ao influxo da mente enaltecida, ou seja, em oração, alguém que está no estágio que ela se encontra, ao influxo da mente enaltecida, que é o caso dela, uma mente sublime, né? Disse ele, emite as vibrações do seu sentimento purificado. E aí eu queria trazer uma recordação de lições lá atrás do livro O Bem da Vida Eterna, onde ela afirma claramente que a mente exterioriza as suas energias, os seus comandos, através da glândula pineal. Está lembrada disso? Aquela glândula pineal que fica no centro aqui do coronário, que é quem controla todo o corpo. É de lá onde a mente comanda todo o corpo através da pineal. Estão lembrando disso, que é importante. É através da pineal que distribui todas as energias para os demais centros de força. O coronário é quem controla todos os demais centros de força, é quem coordena, é onde tem a conexão com o divino, com o sublime. Fica aqui no centro da cabeça, no coronário. Certo? É isso, só lembrando, certo? Emite as vibrações de seus sentimentos purificados da mente, né? Ele fala que a mente enaltecida emite suas vibrações de sentimento purificado através da pineal, que constitui projeções de harmonia e beleza a fluírem do ser. Ou seja, cada um dá o que tem, né? Aquela história que a gente falava. A gente tira do bom tesouro do coração as coisas boas, o então do mal tesouro do coração as coisas más. Muito bem. Olha só a informação que Clarence traz. Olha o que está falando do ministro nosso lar. Olha, se partilhássemos, olha ele diz, falando para ele, se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, e não é, achando claro que ela é muito mais elevada do que ele, né? Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos, disse Clarencio, agora em relação imediata com o plano elevado de consciência em que se exterioriza. Ou seja, a gente aqui está dizendo, Clarencio, eu, você e lá estamos vendo apenas as luzes, mas não estamos em conexão com o plano de consciência que ela exterioriza. Olha que coisa. Nós não temos condições, porque não temos sintonia com ela, ela está numa sintonia muito mais elevada. Não conseguimos sintonizá-la a esse patamar, disse ela. Aí disse, e então, caso fosse, sintonizasse,
Em vez, diz Clarence, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor, em vez disso, olha a informação, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sobre nossos olhos são música e linguagem. Gente, você tem ideia do que ele está falando? Ele está nos dizendo que essas criaturas que têm essa capacidade de emitir essas energias que eles emitem têm uma mensagem subliminar nessa exteriorização, que ele não consegue perceber, só consegue só ver a luz, mas não consegue, porque não tem um patamar de entender as mensagens que emanam dessas luzes. Olha que coisa interessante. Há uma mensagem. Olha aí. Olha aqui, ó. Então, de uma vez, somente observando a luz, perceberíamos a mensagem glorificada que ele nasce do coração dela, de irmã Clara, de vez que as irradiações sobre nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor, do pensamento a expressar-lhe maravilhoso e vivo. E aí eu me lembrei, e anotem esse capítulo que é interessante, capítulo 38 dos Mensageiros, que lá naquele mesmo Mensageiros, que fala da prece de Ismália, lembrem? Lá no capítulo 32, fala de um momento social no mundo espiritual, lá em Campos Pais, em que ele recebe uma família da colônia Campos da Paz e tem uma espécie de um sarau no mundo espiritual, que é a vida social. Que coisa interessante. E ela, certa feita, pelo benfeitor, pedido pelo benfeitor, o nome dele, agora esqueci, pedido a ela, o nome dele, Aniceto, pedindo a ela para tocar alguma coisa dos mundos espirituais celestiais onde ela habitava, ela, Ismália, ela então toca a melodia. E é tão interessante que diz a mesma coisa que está dito aqui. Diz que André Luiz disse que ela, a música que ela tocava, não obstante ela não verbalizar nada, absolutamente nada, as notas eram tão extraordinárias que eles conseguiram perceber na nota toda uma prece que estava envolta, sem palavras. Eles conseguiram captar, não com os olhos físicos, nem com os ouvidos. Não é com o ouvido físico que eu capto isso, com o ouvido do espírito. Ele relata a prece que estava na música que ela tocava, sem verbalizar nada, verbalizar nada. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui agora. E por que na verdade, ela captou lá e nosso ar não captou aí? Talvez em função da ambiência, por alguma razão. Talvez aquele ambiente de festa, tal a sensibilidade talvez é aplicada a algo que eles conseguiram captar. E esse ambiente de dor e angústia de tratamento do espírito sofredor, talvez André Luiz, nem Clarence consigam captar. Porque não foi possível captar em função talvez da ambiência de angústia e dor. Talvez seja esse o caso. Eu queria fazer paralelo, para você entender. Vamos lá depois, no capítulo 32 do Mensageiro, deu uma lida que vale muito a pena isso. Muito bem. A sintonia, aí Clarence continua explicando, a sintonia espiritual perfeita que nós não temos com ela, disse ele, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa que nós não temos. Olha o que está dizendo. Essa sintonia perfeita, nós só captaríamos se tivesse sintonia com ela, nós não temos. Ela está muito além da gente. Olha aí, coisa extraordinária. Diz, olha, a sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Quem está no mesmo nível, no mesmo patamar. Olha que coisa linda. A mensagem transfigurada parecia mais bela. A mensageira transfigurada. Por que transfigurada? Lembra da transfiguração de Jesus no Tabor? A transfiguração é um episódio em que o espírito se sobressai sobre o espírito, sobre o perispírito, e consegue se exteriorizar. Então, o espírito se exteriorizou do seu próprio perispírito, que lembra que a roupagem do espírito é o perispírito, ela está desencarnada, né? Então, a mensagem transfigurada parecia mais bela, avançou para a esposa de Amaro, chegou próximo de Amaro, de Odila, que não conseguia chegar até então, e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial, com a mão iluminada, clara, como fosse um lírio, de tão clara que era, iluminada. Olha que coisa linda. Aí Andelo, Clarence, escute, preste atenção, disse ele. Clarence, feliz. Ela guarda o poder de ampliar a visão. Pois que ela botou a destra, a mão direita sobre o olho, o rosto de Odila, para ampliar a visão de Odila, e ela conseguir enxergar, não só ela, irmã Clara, mas Clarence, etc, etc, etc. Odila identificando-lhe a presença, porque ele ampliou a visão dela, e conseguiu enxergar. Odila conseguiu enxergar, irmã Clara, assim como a vemos. Com efeito, vimos que a genitora de Evelyn, Odila, tocada pelos dedos celestes da irmã Clara, né, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos.
Gente, por que caiu de joelhos? Imagine cada um de nós que conseguisse presenciar diante de nós uma criatura cheia de luzes e esplendores extraordinários, emanando cor de toda a natureza, e o magnetismo fenomenal que ela emite. Então, ela caiu de pronto de joelho diante do magnetismo da irmã Clara e daquela beleza que ela nunca tinha visto, né? Um espírito cheio de rancor e ódio no coração não conseguia ver nada disso. O ambiente dela é outro. Ela caiu de pronto de joelho diante do magnetismo. E aí, quem não viu o livro há 2000 anos, tem o célebre encontro de Jesus com Públio Lentulus, que é Emmanuel, lá na época de Cristo. Exatamente isso, ele que foi em busca de Jesus para buscar a cura da sua filha Flávia, que estava com lepra. E diante do Espírito de Jesus, ele caiu de pronto, de joelho, diante de Jesus, diante do magnetismo. Não conseguiu falar uma palavra sequer diante do magnetismo de Jesus. De irmã Clara, ela caiu de joelho. Imagina diante do magnetismo de Jesus. Exatamente o que aconteceu. Naturalmente ofuscada pelo brilho que se envolvia, quem envolvia a visitante, no caso de irmã Clara, começou a chorar. Imagine, gente, se diante de uma criatura dessa, o choro vem, não tem jeito. Anjo de Deus, disse ela, socorre-me, socorre-me. Aí ela, num gesto maternal, imagina o tom de voz dessa criatura, desse espírito nobre. Ó, Dila, minha filha, que fazes? O que está fazendo em sua vida? Que loucura você está praticando? Disse ela, com reflexiva ternura. Aí diz Odile, eu estou aqui vingando-me por amor, como se vingança e amor fosse possível, né? Não é possibilidade. Disse, minha filha, há algum ponto de contato entre amor e vingança? Você não está notando o que você está dizendo? Que não tem nenhuma conexão. Amor é um sentimento diametralmente oposto à vingança. Quem ama não se vinga, não faz mal algum. Que história é essa? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, ela, a irmã Clara, apontou Zumira para ela, na situação dramática, e disse: Odila, tentou conversar, conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel. Devo ele já expulsar, disse Odila, a intrusa que me assaltou a casa, dizendo para a irmã Clara. Essa miserável mulher tomou-me o marido e assassinou-me o filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Imagina o nível de ignorância da criatura. Primeiro, achar que amor tem alguma coisa a ver com crueldade. Quem pode se vingar e amor são sentimentos opostos, diametralmente opostos. É um antônimo um do outro, né? O contrário, né? E é impossível amar por justiça. Quem ama faz justiça pela própria mão. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Isso está longe de ser amor. Ódio e amor são sentimentos antagônicos. Não é possível se amar e fazer justiça, não. Que história é essa, né? Amor é um sentimento incondicional. Jamais se pensa em fazer o mal a alguém. Não entende nada de amor, né? Isso é posse, isso é paixão, uma coisa desequilibrada, animal, não é? Pobre filha, disse Clara, pobre filha, abraçou, abraçando. Imagina um abraço de um espírito da natureza, a quantidade de energia que se passa pela terapia do abraço. Imagine o benefício do magnetismo dela invadindo o magnetismo da pobre sofredora Odila. Imaginei, né? Pobre filha, evitou Clara, abraçando-a. Quem ama, minha filha, planta, semeia a vida e a alegria. Não cabe amor com tristeza, com ódio, não. Quem ama, semeia, planta a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Ou seja, o amor é um sentimento diametralmente oposto ao ódio, né? Veja como o ódio cega as pessoas. Pessoas achar que, na verdade, por amor, tem capacidade de fazer justiça com as próprias mãos. Que história é essa? Veja então, como, na verdade, a irmã Clara trabalhou o espírito dela. Vai tocar exatamente no ponto de desarme dela. Muito bem. Quando a disse, olha, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto ao afeto se converte em flagelação, ou seja, em você fazer o mal a alguém, disse ela, para que para os que seguem o nosso lado, nos abrigamos no outro sentimento, que não abrigamos outro sentimento, a não ser aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Gente, o egoísmo, como diz Jesus, é um dos grandes cânceres da humanidade. O egoísta é aquele que só pensa nele próprio, não estava pensando em ninguém mais, não sei nela. Isso é uma doença do espírito, né? O egoísta só pensa nele, só pensa nele. Então, olha, minha filha, quando as pessoas, quando você troca esse sentimento, o apego, ninguém é dono de ninguém, o apego, história é essa?
só pensa em nós mesmos. Achamos-nos à frente de infortunada irmã, disse irmã Clara. Achamos-nos à frente da infortunada irmã, arrojada a dolorosa prova. Se você está, na verdade, fazendo mal a essa criatura, nem sabe os porquês que ela está aqui. Ela está passando uma prova muito difícil em função das suas questões do passado, disse ela, né? Não te dói, Odila, vê-la derrotada e infeliz? Como é que você diz que ama alguém fazendo o prazer de sugar suas energias, querer levar à morte? Não lhe dói ver sua situação infeliz? Ela desposou o homem que amo, disse Odila. Olha só, ainda no campo do egoísmo, só pensa nela, só pensa no poder sentimento de posse. Amor liberta, o amor não pega ninguém, o amor liberta. O amor é um sentimento incondicional, né? Solução Odila mais dominada pela influência magnética. Olha que coisa importante. Solução Odila, mais dominada pela influência magnética da irmã Clara, da mensageira, que é impressionada por que da mensagem, que é impressionada da mensageira, que é impressionada por suas belas. Se ela estava muito mais influenciada pela influência magnética de irmã Clara do que impressionada pelas belas palavras que ela estava dizendo. Não seria mais justo, disse Clara, considerar que ele a desposou? Você está dizendo que ela diz aqui, ela disse, olha, ela desposou, casou com o homem que ama. Aí a irmã escuta, não seria mais justo entender que considera que ele a desposou, ele casou com ela, ele não casou. Ela não foi obrigada, não obrigou ele a casar, não. Ele escolheu e casou. Você só pensa nisso, só pensa que. E ele não casou com ela? E acariciando a cabeça agora trêmula. Por que trêmula? Porque estava ali sobre efeito da influência magnética da irmã Clara. Então a irmã Clara diz: Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da vida do corpo físico transforma-se em aflitiva fogueira e calcina-nos, queima-nos o coração depois da morte. Se a gente equaciona um problema que está aqui encarnado, a gente vai se encarnar com ele, vai continuar queimando a gente, essa fogueira. Esse ciúme é algo dramático, doentio, dos egoístas. Né? É uma ação egóica, sem dúvida nenhuma, o ciúme. Né? Só pense em você próprio. Né? Disse ela, acalma-te, minha filha. A mulher de carne que eras, não és mais desencarnada, precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. Porque é o caminho do progresso. Se continuar na mesma situação, na mesma toada que vinha, com cheio de ódio no coração, você vai continuar infeliz, cheio de ódio no coração. Não. Troque esse ódio e bote a luz, que é o sentimento ao contrário. Transforme seu zelo de ódio em aliança de amor. Esse é o conselho, né? Muito bem. A porta do lar terrestre, disse, olha, já passou, já fechou. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império, cerrou-se com seus olhos materiais. Você não é mais dona de absolutamente nada. Nada. Você viveu uma experiência nesse lar com o Amário, com os meninos e tal. Cerrou. Você não tem mais nada, você não é dona mais de nada, disse ela. A passagem na Terra é um dia na escola da vida, minha filha. Todos os bens que desfrutáveis no mundo e onde viemos, na casa, no caso, construir recursos do Senhor, que nos concedia a título precário. Nós éramos mero usufrutuário. Ninguém é dono de nada. Quando a gente encarna, não traz nada. E quando a gente volta, também não leva nada do ponto de vista material. Nós somos só meros usufrutuários, de forma precária. Nós apenas vamos por empréstimo, né? E vamos prestar conta deles quando voltar, sem dúvida nenhuma. Né? Por lá, raramente nos lembramos, por lá que diz na Terra, né? Enquanto encarnado. Por lá, raramente nos lembramos que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, ou seja, esse carinho doméstico, esse amor que plantamos, é a boa semente plantada que renderá 30, 60 e 100 por um, como diz a palavra do semeador. É isso. Ou seja, como Jesus também dizia, a gente colhe o que planta. Né? Então, o carinho doméstico, o entendimento, a compreensão, a fraternidade, é essa boa semente que vai dar os frutos que necessitamos, disse ela. Né? Sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Ou seja, o amor que a gente semeia, devemos estender aos outros, partilhar. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, não é? Porque o bem que a gente faz, também passa por nós. Na hora que a gente aplica um passe em alguém, aquele passe, as energias que vêm da espiritualidade, também passa por nós, até chegar àquela criatura. Mas nós somos o primeiro beneficiário do bem que a gente faz. O maior beneficiário do bem que a gente faz somos nós próprios. É isso que ele está nos dizendo. Devemos partilhar, né? Distribuir.
Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolver essa obra de amor no rumo da humanidade inteira. Ou seja, nós somos construtores do reino de Deus que Jesus falava. Nós somos artistas, construtores. A cada boa ação que a gente pratica na vida é um tijolinho que a gente coloca na construção do ser de Deus, de que tanto Jesus falava. Nós somos artífices, o melhor que temos os governantes, mas o mundo melhor é feito pela ação de cada um de nós. Estamos dizendo isso, não é? Temos um só Pai, minha filha, que é o Senhor de bondade infinita, né? Que nos centraliza as esperanças. Todos somos filhos de Deus, todos nós temos em nossos espíritos a gene divina, todos nós temos, né? A centelha de Deus está em nossos corações. Cabe a gente, como diz Jesus, nós somos deuses, parecemos um Deus pleno, nós somos Deus em potencial, temos só a centelha para transformar em grande luminescência, vivenciar os ensinamentos que Jesus nos plantou, amor, benevolência, indulgência, perdão, caridade, fraternidade, etc. Né? Muito bem. Somos assim como irmãos, disse ela. E somos filhos da família grande universal. Somos todos fruto do mesmo tronco ancestral, descendemos do mesmo pai. Né? Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Né? Então, você está fazendo mal a um membro da sua família, no caso de Zumira. Né? Já te imaginaste no lugar de Zumira? Olha a pergunta extraordinária. Você que está fazendo mal, achando que está o certo. Você imaginou se fosse o contrário? Se fizesse no lugar dela, você acharia certo alguém fazer o que você está fazendo com ela? Pergunta é essa, né? Experimentando dificuldades e aflições, você acha correto estar alguém sendo prostrado aqui, jovem, não conseguindo ter uma vida, não conseguindo ser feliz com sua família, etc., sofrendo dores terríveis, sendo sugado suas energias o tempo todo? Você acha correto isso? Se você estivesse no lugar dela, como é que você acharia? Ah, se imaginou isso? É muito fácil ver o problema dos outros, difícil é ser os outros. Como diz Jesus, a gente consegue chegar um argueiro no olho do adversário, quando vê as traves estão no nosso, era o caso dela. Só havia defeito lá na Zulmira e ela, estava fazendo mal, sugando energias, visando matá-la, causando problemas graves para o próprio marido que ela dizia amar, e a filha, etc. Né? Já te colocaste na condição do esposo, que é a severas amar? Se você diz que ama seu marido, mas essas dores estão causando dentro de casa, está causando graves dores, seu marido está sofrendo. Você não consegue perceber isso, não? Que você é causadora das dores que ele está passando, da sua própria menina velha que está sofrendo imensamente por causa das suas angústias, do seu processo obsessivo. Você nem consegue enxergar pelo seu ódio doentio, que está fazendo mal a Zumiro, mas está fazendo a ele também, está fazendo a sua filha. Olha aí. E se tivestes, e se você viesse ao mundo, e se te visse no mundo, encarnado, disse Numa Clara, sem a companhia dele, em outras palavras, você estivesse no lugar dele, essa é a história. Se te visse no mundo, sem a companhia dele, sozinha, viúva, com filhos, com os filhinhos necessitando de consolo e sustentação, de comida, alimento, carinho, amor, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-la? Você não seria reconhecido se encontrasse alguém para partilhar sua vida, casasse um bom marido para lhe ajudar a cuidar dos seus filhos, de você, lhe a consolo? Você não acharia interessante? Não seria grato a ela em vez de estar molestando-a? Olha aí, olha a consideração. Se tu no lugar dele, fosse no lugar dele, ou no lugar dela, considere somente os teus problemas e os problemas de Amaro, que está passando, e os problemas de Zumiro, e os problemas de Evelina. Você considera isso? Isso é egoísmo, quando as pessoas na gente é egoísmo puro, né? Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, disse ela. Pela angústia, pelo sofrimento que está passando, da infelicidade da família, da angústia, dos atritos, né? A debater-se com enigmas inquietantes. Por que essa angústia toda? Sem que te disponhas a socorrer, você diz que ama. Em vez de estar socorrendo, ajudando, apoiando para cuidar dos filhos, eles orientar a cuidar do filho, a ajudar ele a cuidar dos filhos, não, está perturbando-o. Que amor é esse, Odila? Não me fales assim, imprecou a interpelada, Odila, com aviltante sinal de angústia. Odeio a infame, disse agora no alvo, ainda relutante. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Oxente, roubou a felicidade, roubou como? Como roubou a felicidade? Né? Odila, disse uma Clara, reflete. Esqueceste de que a mulher sempre é mãe? Olha aí, tocou num lado importante. O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. Aquele não, você desencanou,
o seu corpo já foi consumido pela terra, não tem como você voltar a ele, né? E se deseja recuperar a ternura e a confiança do companheiro, que está angustiado, sofrido, que deixaste na retaguarda, lá encarnado, amado e amaro, é preciso saber amá-lo com o espírito. Como é que você diz amar e passa angústia, sofrimento e angústia a ele? Como é que pode? Se você deseja recuperar a ternura que ele tinha com você, que a última vez em espírito, lembra no sonho que ela foi visitar e ele ficou lá, ela ficou angustiada, pedindo que ele separasse Zumira, que ela era uma intrusa. Poxa vida, isso é uma tristeza muito grande. Não, se você quer recuperar a confiança do companheiro, a ternura, tem que, na verdade, dar a ele todas as. Modifica o coração, tira esse ódio do coração, né? Não suponhas amar capaz de querer-te, disse Clara. Querer você transtornada, como qual te encontras. Não, quando ele encontra você, só recebe energia negativa, ódio, né? Entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós aqui, se ele chegasse aqui onde estamos, por exemplo, e visse você numa situação como essa, você acha que ele iria ficar feliz com você numa situação de desespero, de angústia, de ódio no coração? Essa é a pergunta, né? Ela, porém, matou meu filho, disse ela. Ela continuava ainda relutante na história toda, até chegar ao ponto de inflexão onde ela vai tocar a alma de Odila. Eu estou mostrando isso e fazendo todas essas reflexões, porque lá no capítulo 22, exatamente foi sobre a voz, a utilização da voz, etc, 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 que é exatamente o instrumental, junto com o amor de que ela é portadora, da irmã Clara. Muito bem. Então, mas ela matou meu filho, disse Odila. Como podes provar semelhante acusação, Odila? Disse irmã Clara. Claro que a gente entendendo um espírito no naipe dela, imagina a ternura maternal de que ela estava utilizando para falar com ela, para tocar o espírito dela. A intrusa, disse Odila, invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Ou seja, Amaro tinha grande carinho com o filho, ela tinha inveja, era fato. Mas não é razão para dizer que ela tinha matado ela. Sim, claro, concordou. Admito que Zumira assim se conduzisse, que tinha inveja do carinho que ela tinha com o menino, né? É inexperiente ainda, ou seja, é verde espiritualmente falando, disse ela. E a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, disse ela, pode impedir-nos a visão, a compreensão. Mas não seria justo, disse a irmã Clara, tão somente por isso atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita, acorda, Odila. Esse foi o apelo que ela fez, né? Aí disse ela, a verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Porque se assim a proceder, você vai trazer felicidade para o homem que você disse que ama, porque ela também feliz vai ajudar a sua filha que lá está. Olha aí, esse ódio só traz infelicidade para você que está com o coração cerrado cheio de fé, e também aqueles que você diz que ama. Em lugar de forjar de uma inimiga, na sinistra vigor da crueldade que está praticando com ela, sugando suas energias, tentando matá-la, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida, porque se ela estiver feliz junto com todos, todos terão felicidade. Retirando a luz do teu amor, das chamas camburantes, ou seja, do inferno de ciúme, ou seja, que queima seu coração, em que padeces pela própria vontade, sim, tudo você está colhendo, você está plantando, disse ela. Serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência, uma inspiração e uma bênção. Ou seja, lembra que a tua filha está angustiada, por isso pediu aos céus, clamou, prece, rogando, porque estava angustiada. A Zumira está prestes a morrer, o marido está angustiado, pedindo para morrer também, pedindo para desencarnar, que não aguenta aquela angústia toda. Talvez porque Odila quase vencida, simplesmente chorasse. A mensageira afagava-lhes os cabelos, acrescentando: sei que sofre, minha filha, igualmente como mãe atormentada. Aí ela começa a tocar no ponto certo. Em outras palavras, você não está vendo que sua filha está sofrendo? Olha aí. Sei que sofres igualmente como mãe atormentada, disse ela. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus? Não é propriedade nossa.
Somos todos membros da mesma família universal, disse ela. E se a morte que colheu a criança, que estremece e sofre por isso, separando-a dos braços paternais, a do marido que está de Amaro, que é que a vontade divina determinou o afastamento. Em outras palavras, há razões. Você conhece as razões pelas quais ele desencarnou? Você conhece as razões de Deus para tal? Conhece os planos de Deus para ele? Olha aí. A mensageira amimava-lhe a fronte, acariciava a fronte de Odila, dando-nos a impressão de Sandra Luiz, que a submetia a suave operação magnética. Ou seja, na hora que ela estava conversando com ela, está fazendo um tratamento magnético para a transformação e a renovação dela ao mesmo tempo. Depois de alguns instantes, em que apenas ouvimos o soluço de Odila transformada pela argumentação, a venerável amiga acentuou. Olha aí como ela vai chegar ao ponto fulcral da história. Por que não te dispões a clarear o próprio caminho? Acabar com essa angústia, com essa dor, com esse sofrimento, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo. Que anjo? O teu filho que desencarnou lá na praia, que você desconsidera que você pode ver, ele está desencarnado igual a você. Modifica-se. Você vai ter possibilidade de ver Júlio, que você tanto chora e tanto fala. Mas, ó, por que não te dispõe a clarear, modificar seu próprio caminho, a fim de reencontrar o teu anjo embalado? Esse é o ponto fulcral da história. O ponto de apoio, o ponto de tocar a alma. De novo, em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança, que não leva a nada, só ao sofrimento, que te cega os olhos e enregela o seu coração, despertar. Esse foi o ponto importante. Olha, você vai poder não só melhorar a situação do seu filho, ou seu marido que você ama, a de sua filha, mas, acima de ver o seu filho, que está desencarnado. Clara, certo, alcançar o ponto sensível. Tocou a alma humana na hora de falar da possibilidade de reencontrar o filho desencarnado com ela. Olha aí. Naquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma, todos os pesares, as angústias e as dores que lhe assenhoravam os sentimentos, gritou, como fera enjaulada de dor, meu filho, meu filho. Ou seja, esse foi o ponto. Essa é que é a história da utilização da fala. As pessoas são portadores do divino amor fraternal. Elas tinham essa capacidade era capacitada para, né? E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem a abraçou com o maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubilai-vos, minha irmã querida. Grande, olha que informação interessante, gente. Rejubilar, ficar feliz. Grande é a tua felicidade, que estás agora vislumbrando essa possibilidade de encontrar os seus. Tua felicidade. Podes ajudar isso apresentando aventura maior. Nada te impede de auxiliar o companheiro que está aqui angustiado, encarnado, com sua família angustiada, que é Amaro, na humana experiência. Alcance sua mão, deixa você se modifique. Se você se modificar e se renovar, vai ver trazer essa angústia para ele, tentando matar a Zumira e trazer sofrimento, trazer tranquilidade. E basta, olha aí, olha o poder da prece, gente. E basta uma prece, uma oração feita aos céus, de puro amor, de verdade, como testemunho de tua compreensão de que precisa modificar, de renovar, e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filho idolatrado. Olha aí, se você fizer uma prece de amor, você pode rever seu filho, que está desencarnado próximo de você, que você não consegue chegar diante de sua angústia, sua dor. Você não consegue chegar ao seu marido que está sofrido sem sua ajuda. Você não consegue chegar a Avelino. Você não consegue sequer ver seu filho, que precisa de você. Muito. Esse foi o ponto. Foi o toque na alma de Odila para a transformação. Olha aí. Mas escute essa informação que ela vai dizer agora, a irmã Clara. Há 22 séculos, sabe qual é isso, gente? 2.200 anos. Há 22 séculos, ela, irmã Clara, espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração. Gente, sabe o que é 22 séculos, gente? Anterior a Jesus de Nazaré. Aí explica-se a grandeza do Espírito. Ela foi contemporânea de Jesus, é 2.200 anos anterior a Jesus de Nazaré, que ela tenta tocar a alma dos seus familiares, não conseguiu ainda. Imagina o nível dessa turma que está lá no sofrimento, né?
De vez que os meus amados ainda não me inclinaram para mim, não se inclinaram para mim. Olha que coisa impressionante. Ela tenta há 2.200 anos isso. Odilo só está há poucos, talvez, morreu, talvez 5, 6, 7 anos, talvez, que ela desencarnou e de repente casou de novo. Já faz 2.200 que eu tento. Por isso, lá, quando André Luiz, com Clarence e Hilário foram lá falar com ela, quando falou da situação, André Luiz sentiu a angústia do coração dela, não sabia por quê, ela está explicando agora aqui. Que há 2.200 anos ela busca resgatar parentes seus em profunda dor, em angústia e sofrimento. Olha aí que coisa impressionante, né? O espírito desse naipe, viu, gente? Eu me lembrei, quem não se lembra da irmã Veneranda? Basta de novo dar uma lida lá no capítulo 32 do livro do Nosso Lar, que vai falar da Anisha Veneranda. É um dos espíritos mais elevados do Nosso Lar. A único espírito, junto com o governador do Nosso Lar, que estiver na presença de Jesus pessoalmente. O espírito envergadura espiritual extraordinário, que há 1.000 anos, 1.000, diz lá no livro, 1.000 anos está em Nosso Lar, podia morar na resplandecência mais elevada, mas ele está lá porque busca ajuda, ajuda a familiares que estão encarnados. Há 1.000 anos tentando ajudá-los, a resgatá-los, e o espírito da envergadura dela. Veja como é difícil o coração humano. Está aqui a irmã Clara há 2.200 anos, e ela há 1.000 anos tentando ajudar, mas as criaturas impedindo do mal não é fácil de ser tocado. Veja como é interessante, né? Vale muito a pena voltar lá na Missa Veneranda, capítulo 32 do Nosso Lar, que é uma lição extraordinária. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegaram a surgir, dominada pelas vibrações da mensageira celeste, de Clara. Odila agarrou-se a ela, prosseguindo um choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelo de mãe: Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Quando tocou o nome do filho, da possibilidade de ver o filho, etc., aí foi efetivamente o ponto fulcral em que tocou a alma dela. Amparando, a Clara conduziu para fora. Para fora de quem? Da casa de Amaro, né? Colado ao seu próprio peito. Junto de nós, Clarence informou. Agora Zulmira poderá recuperar-se. Olha que informação interessante. A adversária retirou-se sem a violência, que lhe prejudicaria o campo mental. Essa informação é interessante, porque lá atrás, André Luiz, escuta, foi Hilário pegou. Por que você não consegue tirar ela, que está fazendo Zulmira sofrendo uma situação tão dramática dessa aí? Subjugando, vampirizando, não posso tirar assim, porque se ela for retirada na marra, as emanações de energia de revolta dela são tão grandes, pode ser fatal para o vírus, pode até desencarnar. O processo de subjugação, colado perispírito a perispírito, se for retirada na marra, o ódio dela poderá fulminar de morte Zulmira. Agora não, quando ela se retirou sem violência, Zulmira vai estar livre. Olha aí que coisa interessante, né? Muito bem. Aqui acaba o capítulo 22, e vamos entrar no capítulo 23, vamos entrar no 24, que também é muito interessante, né? Odila, sob o patrocínio de Clara, foi internada numa instituição de tratamento. Foi levada para uma colônia espiritual por alguns dias. E durante 7 noites, Clarence, André Luiz e Hilário visitaram Zulmira, em companhia de Clarence, a fim de auxiliar no segmento dela, aplicando energias, magnetismo, energia renovadora, porque ela estava profundamente prostrada, ela estava lá sem energia zero, sobre o influxo, mesmo sendo sugada as energias vampirizadas por Odila. E ela estava altamente deprimida, psicologicamente e fisicamente, né? A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor. Claro, não estava sendo sugada as energias e não estava mais passando as energias de ódio de Odila para ela, né? Mas calma, não saíra, porém, a inércia que se recolhera. Ele já alijar a excitação de que era objeto pelo influxo do ódio de Odila, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, porque ela mal conseguia se alimentar, apática, coitada, não conseguia repouso, descanso, etc., profundamente abatida espiritualmente e fisicamente, né? Sustentava-se os mais absurdos desânimos. Desanimada. E por que o desânimo, gente? O complexo de culpa que continua no coração dela. Ela se sentia culpada pela morte do menino. A distância do marido, que não tinha carinho nenhum do marido, na verdade, ela era rejeitada dentro de casa pelo marido, pela própria Evelina, que ninguém queria saber dela. Ela estava lá morrendo a míngua, né? Ninguém tinha, porque, na verdade, porque a Mari não queria, né? Não, porque, na verdade, o ódio destilado por Odila prejudicava todo esse trabalho de aproximação. Atendendo a requisição habitual, Clarence observou, prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo,
reclama estímulo, ou seja, é preciso do pão espiritual, gente. Ela até tem um pão do corpo agora, não é preciso do pão espiritual. É preciso do amor, precisa da energia, precisa da simpatia, precisa do acolhimento, precisa do carinho, da família, para poder. O pão espiritual é fundamental. Lembra-se que Dona Laura, mãe Dona Laura, lá em nosso lar, conversando com a De Luiz, ela dizia, meu filho, o espírito se alimenta só de amor. O amor é o alimento das almas, o corpo de carne se alimenta do corpo físico, não só o corpo de carne, mas o espírito não tem amor. Né? Então, exatamente o não do ponto espiritual. Para subtrair-se a exaustão, precisa alimentar o seu espírito, que é de amor, de compreensão, de carinho, de fraternidade, etc, etc. Falta-lhe a vontade de lutar e viver, de esperança, desse amor, esse ponto espiritual. Confirmo, nem tanto. Olha a informação que nos traz aqui, me esclarece. A própria Odila favorecer-lhe-á, a Zumira, a recuperação. Se ela se converterá pelo amor da irmã Clara, dizendo ela que ela se transformando e ajudando a própria Zumira, ela está ajudando por via transversa ao próprio Amaro, ajudando por via transversa a própria Avelina e ajudando o próprio filho que está desencarnado. Olha aí, a conversão dela será importante. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, transforme, tira o ódio, transforme em amor, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo da renúncia. Renunciar a quem, gente? Renunciar ao marido, que ela, quando achando que é dela, é propriedade dela. Não, ela desencarnou. Zumira casou e tem outro companheiro. Renunciar, não é propriedade dela. É o imperativo de renúncia e fraternidade para construir um futuro que lhe interessa, de amor, de compreensão, de entendimento, esse que se espera dela, né? Zumira, com efeito, continua livre e tranquila. As peças do corpo funcionam em irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prossegue faltando. Esse pão espiritual que se me reporta. Transcorrida uma semana em que Odília estava internada por irmã Clara na instituição para renovação e esclarecimento. A Clara convidou-nos, irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Você chamou Clarence, André Luiz e Hilário para ir lá conversar com ela. Né? Comunicou então que Odila revelava grande transformação, ou seja, que esses dias foram extremamente benéficos, ela tratando diretamente, ela, irmã Clara, tratando diretamente ela como uma mãe espiritual, com a grandeza espiritual que ela tem, e mais a equipe dessa instituição, ela estava completamente transformada, disse André Luiz. Submetida à assistência magnética, ou seja, aplicação de energia, transformação, conversa amorosa, carinhosa, etc., a fim de sondar o passado. E aí é interessante essa informação. Ou seja, Odila não tinha compreensão dos compromissos que tinha a Mari em relação a Zumira, não tinha compreensão da situação lá da Guerra do Paraguai, que fora Zumira Lina Flores, que já sabe da história toda aqui, né? Lá na Guerra do Paraguai. Ele não sabe do compromisso, né? Não sabia de nada. Então, foi submetido à ciência magnética a fim de sondar o passado. Foi mostrado Odila todo o passado. E mostrou a conexão de Amaro com ela, as conexões da família toda, a conexão do próprio Júlio. Foi mostrado toda a história. Foi relembrado tudo a ela, foi mostrado tudo a ela, que ela não tinha conhecimento disso, né? Reconhecera, Odila, o impositivo de sua colaboração para com o marido, para alcançarem ambos a vitória real no plano dos espíritos. Ou seja, olha, se ela continuasse sem contribuir, colaborar, como é que, na verdade, Amaro conseguiu se redimir junto a Zumira, que tinha um débito grande do passado, quando Lina Flores? Como? Como é que, na verdade, a própria Lina, que tem um grande débito para com o próprio Júlio, que vai precisar reencarnar e através dela, isso é resolvido. Ou seja, a possibilidade de possível felicidade dela, a própria Odila com a Mário, depende desse resgate dele com Zumira, dele, Zumira com o próprio Júlio, que todos são devedores de Júlio e vice-versa. Né? Entendeu? É importante isso. Suspirava pelo reencontro. Ela, Odila, suspirava pelo reencontro com o filhinho. Ela desejava muito ver Júlio. Mas para isso ela precisa se renovar, se transformar. E passar de obsessora a protetora de Zumira. Por quê? Porque Zumira precisa de equilíbrio. Como é que ela ia poder receber Júlio como filho reencarnado dela, de Amaro, se ela não conseguir ter equilíbrio? Como é que ela ia ser uma mãe para poder cuidar com amor e carinho do próprio Júlio? Olha aí. Foi interessante, né? Para tanto, encontro com o filhinho disputando-se, dispunha-se
a tudo fazer de ser útil ao esposo e à filhinha, ou seja, ela tem que ser útil a Amaro, a menina Evelina e também o filho. Muito bem. Ah, tarará. É, e para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava com Zulmira. O ciúme, teria que vencer essa questão do ciúme. A quem auxiliaria a Zulmira, a própria Odila, reajustando-se devidamente para fortalecer e ampará-la, porque ela, fortalecida e ampará-la, será a razão de felicidade com Amaro da própria menina Evelina e criaria as condições para recepcionar como filho o próprio Júlio. Muito bem. A benfeitora mostrava satisfeita. Sim, a irmã Clara está narrando isso a André Luiz, a Clarencio e lá. Não, ela está tranquila. Ela tem consciência disso, que se refazer, precisa reencontrar o filho, etc, etc, etc. Recomendável que trouxesse Amaro. Tão logo pudesse, apresentar-se do corpo físico, através de desdobramento, né, à noite próxima até a casa, até a colônia espiritual onde Odila estava se refazendo. Odila para se encontrarem. Era importante haver esse encontro entre Amaro e Odila para essas questões serem todas, esse contato estabelecido para dar conhecimento dessa situação toda. Do entendimento entre ambos, de Odila e Amaro, resultaria de certa os melhores efeitos. Estaria as condições para a transformação de Odila e da própria família de Amaro. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria prova disso, diz a irmã Clara, né? Afetuando o primeiro esforço para a reconciliação. Ele fazia um esforço e a reconciliação passaria certamente pelo entendimento dela com o próprio Amaro, que o último encontro dela com Amaro foi terrível, em sonho, que ela, com cheio de ódio, falando que quiseria retirar a Odila de lá, queria aniquilar a Odila, e a Mari ficou angustiada demais do encontro que teve ela em espírito, no desdobramento, certo? Muito bem. Conciliação. A solicitação de Clara foi atendida. À noite, então, quando Amaro dormiu, foi levado em desdobramento, foi levado, então, até lá, né? No aposento florido, onde foi levado até onde se encontrava, lá na instituição, aguardava onde a própria irmã Clara aguardava eles. Amaro, que seguindo-se inconsciente, que fora desdobrado, não tinha muita compreensão, em reconhecendo a presença da mulher que amava, encontrou efetivamente a Odila lá, quando viu a Odila, se ajoelhou, né? Cobrou a lucidez, porque ele amava profundamente a Odila, era a grande mulher da vida dele, efetivamente era a Odila, né? Cobrou a lucidez, que era possível, reconheceu e tal, em tais circunstâncias, e exclamou elevado, feliz, Odila, Odila e tal. O reencontro foi muito emocionante. Amaro, disse ela. Amaro, disse ela. Respondeu tal, transfigurada, transformada. Sou eu. Quem te pede coragem e fé, disse ela, pedindo a Amaro, que chegou a todo tristonho. Serenidade e valor na tarefa a realizar. Aí ele disse, angustiado, meu filho, estou farto, muito farto dessa situação de sofrimento todo, disse ele. Agora, em lágrimas, desespero ele, né? Odila sustentado pela influência amorosa de irmã Clara, né, que estava ao lado dela dando força, levantou-se com alguma dificuldade e, analisando os cabelos dele, perguntou: fato de quê, meu filho? Sinto-me entediado, disse ele, entediado da vida. Casei-me de novo, como se sabe, acreditando na garantir a segurança dos nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei, que casei, está longe, nem chega aos seus pés. Ou seja, o objetivo do casamento, e é fato, foi acertar esse mundo espiritual, esse encontro deles, mas também foi para proteger os filhos, além de resgatar Zulmira, foi também para ajudar eles a cuidar do filho. Aí ele disse, eu fui ludibriado, em lugar de felicidade, encontrei o desposamento, o desapontamento, que não dei, que não sei disfarçar. Ou seja, foi tudo preparado, efetivamente, para ele casar com Zulmira, estava tudo preparado pelo mundo espiritual. Ele também foi ludibriado, sem relembrar os compromissos do passado. E fitando com entendimento de expressão, disse ele triste. Nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim os melhores aspirações. Nossa filha enfraquece, a menina estiolada enfraquece, que é a menina Evelina, triste e tal, né? Num quarto sem alegria. A madrasta que lhes impus quem? Aos filhos, que casei com ela, apodrece no leito, está lá morrendo aos poucos. E se narrando a história que efetivamente estava acontecendo, né? Ah, Odila,
Podes compreender o que sofro? Se ele narrando a sua angústia, quem der aquele quadro de infelicidades que foram exatamente estabelecida pela própria Odila, pelo ciúme desmedido, pela obsessão grave, né? Tenho rogado ao céu, a morte aos céus. Tenho pedido para morrer, disse ele, para que nos reunamos na eternidade. Mas a morte não vem, disse ele, angustiado, né? Chorando, etc. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores, pela transformação dela, Jorge, nevoado de pressa, falou com inflexão a ele: Olha, sim, Amaro, eu compreendo sua dor. Eu também padeci muito. Começou a narrar a desdita dela, que até então Amaro não tinha compreensão. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Ou seja, nós estamos cuidando do que plantamos, disse ele. Especialmente por ela, né? Por seu ódio, seu ciúme doentio, etc., causou aquela angústia toda, e ela vai exatamente dizer isso. Porque havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venerável fé. Ou seja, não é porque eu desencarnei que eu vou ter, achar que vou ter, continuar fazendo tudo que eu devo fazer lá. Não. Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus, disse ela, na orientação de nosso destino? Veja que ela mudou completamente, né? O discurso dela antes era o contrário. Diz que a outra era impostora, que tem que ser aniquilada, que roubou o marido. Esses dias foram importantes para ela, né? Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na terra, para a edificação do nosso próprio paraíso espiritual. Eu não soube, na verdade, abrir mão de determinadas questões que achava de ser possuidora em prol do nosso objetivo maior, que é a nossa felicidade. Cumprir nossas provas. Como é que eu posso cumprir as provas passando por cima dela? Nós tivemos que pagar até o último centil. Se ela hoje está dizendo que tem compreensão disso, né? Temos exigido quando devemos dar, ou seja, exigido dos outros comportamentos que, na verdade, eu não deveria pensar assim. Devíamos dar compreensão, dar apoio, dar carinho, dar ajuda, né? Disse ela. Dar, dilacerando quando nos cabe recompor. Se ao invés de recompor e de ajudar a fortalecer nossa família, dar amor e carinho, estão lá ao contrário, dilacerando, criando problemas, confusões. Amar é preciso acalmar o coração, disse ela, para que a vida nos auxilie a entendê-la, a vida. É imprescindível ceder de nós, abrir mão de determinadas coisas, saber perdoar, saber ser mais fraterno, caridoso, amoroso, né? A fim de receber dos outros o concurso que necessitamos. Ou seja, eu não posso só achar que Deus deveria receber, eu tenho que dar. É a lei da ação e da reação, né? Na aspereza de meus... Aí ela começa a confessar, né? Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te a você próprio, sua infelicidade tem a ver da minha perturbação, né? O pensamento e perturbando nossa casa, com as obsessões dramáticas, na minha doença, no ciúme doentio, fazia você sofrer, fazia os humildes sofrer, fazia, sem dúvida nenhuma, a menina Evelina sofrer, né? Que é no meu sentimento deseducado. Mas em alguns dias rápidos adquiri aqui, né, mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Foi feito o desdobramento, ela teve compreensão de todos os débitos do passado, compreendeu e tudo, educado, transformado pelo amor e pela assistência recebida. Quero melhorar-me, Amaro, progredir, reviver. Amaro contemplou, carinhoso e reverente, e acentuou, desalentado. Bom, isso está dizendo que você quer ser novato, está tudo muito bem. Isso não impede a terrível situação da realidade. Isso é a relação que a gente está lá vivendo. Tudo bem, você vai ser feliz aqui. E lá a nossa situação? Lá não vai mudar nada. A minha angústia continua. Achamos em dois mundos diferentes, disse ele. Infortunado que eu sou, sinto-me desarvorado e infeliz. Por isso estou pedindo a Deus para me tirar, para morrer, para voltar para cá, disse ele. Achava-me igualmente assim, contudo, disse ela. Procurei o silêncio e na oração o roteiro renovador. Eu me achava assim também, mas encontrei todo o apoio que precisava para me renovar e transformar. Quer fazer desumira, disse ele a ela, né? A Odila. Colocado entre nós como empecilho a nossa verdadeira união. Não raciocines desse jeito, desse modo, disse Odila. Ela não permaneceria em sua estrada sem motivo justo. Aí ela vai dizer, olha, você precisa entender, ela não estaria na sua estrada se não existissem razões. É uma aprovação que está passando, porque aí a Mário não está se lembrando da situação lá do Portugal. Nesse instante, Clarence chegou próximo dele, tocou a fronte dele com a mão direita, oferecendo o campo de retorno mental, as recordações das dívidas do Paraguai. Ele relembrou tudo, porque o dele já estava sabendo. E ele, na hora do toque de Clarencio na mente dele, ele teve a capacidade de retornar e ver tudo as questões que se passou, o débito que ele tinha com Lina Flores, a situação
da própria Zumira, que foi Lilian Flores, a situação do próprio Júlio, e etc, etc, etc. A Mara estremeceu diante da angústia e entendeu qual era o compromisso que ele tinha com Zumira naquela situação. Estremeceu e continuou escutando. Se Zumira foi situada no tempo, ela disse agora, se Zumira foi situada no tempo de nosso amor, ela chegou a gente na época que nós tínhamos esse encontro importante de amor, etc., prosseguiu a Dila, admirada, inspirada. Inspirada por quem? Por irmã Clara. É que o nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuidor. Ou seja, nós já temos a felicidade, temos a obrigação de compartilhar, até porque a nossa felicidade não pode sermos felizes sem ajudá-la, nós temos débito para com ela. Olha aí. Sim, sim, disse agora a Amaro, compreensivo, né? De posse das reminiscências, das lembranças fragmentárias que lhe assomavam o coração. Agora, tanto ele como ela tinham compreensão desse débito do passado. Esse encontro foi importante para aclarar essas questões todas. A Mari, que não entendia a angústia da sua casa e sofrimento, foi dito a ele que sim, aquela angústia era fruto da obsessão dela de Odila, que ela queria se renovar. E que só era possível se renovar, tanto ele quanto ela, se fosse quitar desse passado longínquo. Né? Está dizendo com toda clareza. Né? Então, interpretamos-la, disse Odila Zumira, por nossa filha, por irmã de Evelina, que é nossa filha, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. Ou seja, não é possível sermos felizes sem quitar essa dívida. E ela tinha compreensão disso, só dependia dela e de Amaro, agora transformado. O lar, disse ela, não é apenas domicílio de corpo, não se mora lá corpo, não. É ninho de alma, lá mora espíritos, né? Em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Ou seja, se a gente não consegue transformar nossa casa num ambiente de paz, de amor, de fraternidade e harmonia, se não plantarmos a boa semente, não terá boa colheita. Em outras palavras, significa exatamente isso. Aceitemos a aprovação e a dor. É a prova, que precisa ser, a prova que precisa ser aprendida. As dicas precisam ser quitadas, né? Com abençoadas instrutoras, a dor e a aprovação, de nossa romagem para Deus, de nosso caminho, nosso rumo para Deus, nosso caminho, nosso caminhar para Deus. Todavia ponderou o moço triste. Sabes quanto te amo, Odila, né? Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Se, diante dessas explicações, do amor que nos une, e com essas explicações de que tenha essas contas pendentes, essas provas passadas, hoje eu consigo enxergar isso com mais tranquilidade. Disse ela. Valeria somente o brilho do oásis fechado, um oásis no deserto, fechado, sem poder descedentar ninguém? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, disse ele, figura de linguagem, onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade, sem passar sede nem fome, os viajores que passassem por nós, fortificados de sede e fome, sem poder sem ignorar e ajudá-los? Como categorizar o carinho que se perverte no isolamento, a pretexto de conservar a aventura só para si? Não, ninguém é feliz sozinho, em outras palavras, né? Nós temos que ajudar quem está ao nosso redor. Porque se estão ao nosso redor, é que existem razões, existem causas. Em outras palavras, significa isso. Renovemos-nos, Amaro, disse ela. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Não, sempre é tempo de recomeçar a estrada. O caminho está posto, os ensinamentos de Jesus, mas se se desvia da estrada iluminada e asfaltada e pegamos os atalhos, podemos cair nos abismos, mas podemos retirar dos abismos e retomar a estrada asfaltada clara e segura, que nos levará à felicidade. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida, tocado talvez pelas fibras mais íntimas. Amaro chorava convulsivamente, infundindo piedade, de emoção, de tomar conhecimento da situação e tal. Odila enlaçou com mais ternura, Odila enlaçou com mais ternura, e Clara convidou-nos, quem? Ele, André Luiz, Clarencio e nosso amigo Hilário, para um passeio, uma excursão no jardim, deixando os dois, Odila e Amaro, sozinhos, para conversarem, para trocar experiência, para conversar os dois, se acertarem, né? Dizendo que a ideia de Clara é deixar eles dois, deixar um entrega o outro, para um mais seguro ajuste espiritual, planejar o futuro, planejar as ações, como fariam para modificar, como fariam para ajudar a Zumira, como fariam fazer para ajudar o próprio Júlio na reencarnação, a própria Evelina, como fazer, e deixar eles dois. E eles foram para um passeio lá fora, uma Clara, Clarencio, Hilário e André Luiz, foram conversar.
fala sobre a unidade. E saíram conversando animadamente, lá no jardim, né? E Clara falava de suas palavras brilhantes, emocionadas, de sua simplicidade, de suas viagens e outras esferas de trabalho realizadas, exaltando a excelsitude do amor e a sabedoria do Pai Celestial. Uma conversa maravilhosa enquanto estavam os dois lá conversando, né? Por largo tempo, embevecidos, perguntamos as impressões, disse ele, acerca dessa excelsitude da vida, que nos revela sempre a mais surpreendente, mais bela no plano da criação. Ou seja, trocaram várias ideias, foi uma experiência rica. Imagina um espírito da magnitude, claro, imagina essa conversa como ter sido maravilhosa, né? A vizinhança, o dia estava amanhecendo, lembro, tarde de noite, e a mar estava desdobrado, né? Tornamos a presença do casal. Ou seja, por quê? Porque a Mari precisava voltar para o corpo dele, quando não havia despertar, né? Tem que voltar. Tornamos a presença do casal para devolver Amaro à casa dele, ao corpo dele. Ambos, ao término de grande entendimento, passaram a noite conversando, estavam em rosto pacificado, estavam radiantes, felizes, planejaram muita coisa, se reconciliaram, ficaram juntos. Enfim, imagina o encontro de quem se ama, isso é uma coisa extraordinária, né? Passar uma noite, os dois, trocando a amizade, amor, fraternidade, planejando o futuro. Irmã Cara guardou a pupila nos braços. Por que isso, gente? Por que ele falou e guardou nos braços? Porque lembra que eles iam sair da colônia espiritual do hospital onde ele se encontrava e iam até a casa de Amaro. Por que ela guardou nos braços? Porque ela ia volitar. Como, na verdade, Odilo não tinha capacidade de volitar, ela foi volitando de carona com a irmã Clara. Ó, a irmã Clara guardou a pupila nos braços. E as duas seguiram-no a Romar de volta. Ou seja, todos iriam, os três, Clarencio, André Luiz e Lario, iam conduzindo o espírito de Amaro e irmã Clara levando o espírito de Clara, o espírito de Odila. Em casa, Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Dispunhamos a retirada, e ele não tinha voltado para o corpo ainda. Dispunhamos a retirada quando Clara nos advertiu. Esperamos um pouco. Odila retornará hoje à tarefa. Que tarefa, gente? De ajudar, de auxiliar, de fortalecer, de ajudar a harmonia da família, ajudando Zumira, ajudando Amara, ajudando Evelina. Ela voltará a essa tarefa. Começará uma tarefa nova. O relógio marcava 6 da manhã, a maneira de colegial no dia de prova, e transfigurada a mãezinha de Júlio, por causa do Odila, fitávamos com extrema expectação. Ansiosa para começar o trabalho, como no período de aula do colegial, começar uma tarefa nova, né? A maré recuperou o corpo, você voltou o corpo físico, né? Acordando, com excelentes posições, depois de uma noite agradável dessa, né? Não conseguiram relacionar os aspectos particulares da discussão, mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com Odila naquela noite, né? Em algum lugar, e que a vira reanimada e feliz. Isso trouxe a ele toda uma energia nova, né? Já que ele vinha angustiado. Deixei seus braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e efetiva tensão nervosa. A paz voltou lá da casa dele, né? Levantou-se, reparando que o dia começava, lindo, estava todo feliz, alegria, vontade de cantar, de rir ao mesmo tempo, ele todo modificado, né? E depois de ausentar-se ao banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lembrava do casamento dele, do primeiro casamento, toda guarda de dormir, foi então que Odila, ele já disperso no corpo dele, o enlaçou, o abraçou em espírito, né, carinhosamente, e exclamou: Vamos, querido, estendamos a nossa felicidade, Zumira espera por nosso amor. Olha a modificação, né? Convidando ele a ajudar a ela. Veja só, gente, que coisa maravilhosa. O amor é capaz de coisas extraordinárias, né? O amor é o alimento das almas, eu dizia Dona Laura, mãe de Lísia, né? O amor é o alimento das almas. É o sentimento mais nobre que existe. O amor é exatamente o ápice do processo, desde o começo. No começo nós temos instinto, depois transforma-se em sentimentos, e esse sentimento sublimado até o último nível é o amor. O amor incondicional, o amor verdadeiro que não pede nada em troca, absolutamente nada em troca. Não é aquele amor seletivo, é amor por amor. Aquele que Jesus falava quando estava sendo crucificado, e o público vibrando com a crucificação, ele diz, eleva os olhos ao céu e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles são doentes da alma, pai, precisam de médicos, precisam de apoio, de ajuda. Esse é um amor que a gente está distante de compreender, né? Mas veja o prodígio do amor, mesmo o Odila imperfeita, já tem essa capacidade de se desdobrar, de compreender isso, que fora trazido ela, olha, a infelicidade do seu lado, ela acontece por seu ato infeliz de ciúme. Modifique-se, porque você vai trazer felicidade a você.
porque quem dá mais recebe é você, é o maior beneficiário. Amaro que se ama tanto. A Evelyn que você tanto ama e vai levar também a seu filho, que está precisando muito de você. Esse é a magia do amor, a transformação, esse sentimento nobre, transformador. E nós temos tanta dificuldade de vivenciá-lo ainda. Estamos a caminho. Mas é muito importante que André Luiz nos traga essas informações para a gente ver na prática como isso acontece. Como é que isso Obra acontece? maravilhosa. E a gente tem a capacidade, Dona Celeste, de não só ver isso e analisar que ninguém está só. Ninguém está só. Uma prece de uma menina angustiada teve o condão de trazer a socorro esse monte de criaturas que estavam sofrendo desde a Guerra do Paraguai. E mais, trazer a casa dela, porque o mérito não foi de Amaro, e muito menos de Odila. Não tinha o mérito para trazer a casa dela o ministro Assular, e muito menos uma figura da grandeza de uma irmã Clara, não. O mérito foi da menina lá, que tinha a grandeza da alma e que fez uma prece pura na qualidade de filho de Deus. Então, se ficar alguma dúvida, eu queria agradecer demais a companhia amorosa, carinhosa que tem nas quartas-feiras. Se alguma dúvida ficou, estamos aqui para tirá-la, se possível for. Se não, queria nos agradecer a companhia e convidá-la a estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tenham com Deus, uma semana de muita paz e luz a todos.